Salve, salve, meu jogador! Vídeo novo no ar. E aí? Você ficaria sem cortar o cabelo até seu time ganhar 5 seguidas? Bom, hoje a gente vai falar dessa que é uma das sagas mais surreais do futebol mundial. Uma promessa que simplesmente se recusa a acabar. Na última terça-feira, o Manchester United empatou em 1-1 com o West Ham pela Premier League e com isso, a esperança de Frank Letts, o torcedor que viralizou prometendo não cortar o cabelo até o United vencer 5 jogos seguidos, foi por água abaixo mais uma vez. A promessa já ultrapassou um ano. A última vez que os Red Devils conseguiram 5 vitórias consecutivas foi entre janeiro e fevereiro de 2024. Desde então, nada. Cabelo crescendo, esperança diminuindo. Aí é loucura, porque aí entra o nosso papo. E se essa moda do não cortar o cabelo até ganhar 5 seguidas pegasse aqui no Brasileirão? Quanto tempo cada torcedor ia ficar refém da própria promessa? Quem ia sofrer pouco e quem ia virar praticamente lenda urbana na barbearia do bairro? Para responder isso, a gente vai passar clube por clube, sempre do mais recente para o mais antigo, e contar não só quando foi a última quina, mas também quantos dias já se passaram desde então. E aí, meu jogador, você já vai calculando mentalmente se toparia ou não esse desafio no seu time. A fila começa com quem tá com a cabeça tranquila, o Bahia. O tricolor baiano é o único dessa lista que conseguiu 5 triunfos seguidos agora em 2026. A sequência terminou no dia 25 de janeiro, pelo Campeonato Baiano, e desde então passaram só 17 dias sem outra quina. 17 dias é nada. Se o torcedor do Bahia tivesse feito a promessa de não cortar o cabelo, ele ainda estava naquela fase de tá de boa, dá para esperar mais um pouco. É promessa recente, memória fresca e prova de que o time entrou o ano voando no estadual. Logo depois vem o Atlético Paranaense, que emendou sua última sequência de 5 vitórias no dia 23 de novembro de 2025. De lá até hoje são 80 dias sem quina. 80 dias já começa a ser aquele período em que o cabelo incomoda um pouco, você olha no espelho, pensa em ligar para o barbeiro, mas ainda segura, porque tem aquela esperança de que o time vai embalar de novo em algum momento da temporada. É promessa que dá para manter sem sofrer tanto, principalmente se a memória da boa fase ainda está viva na cabeça do torcedor. Um pouco mais para trás, aparece o Remo, que fez sua última série de 5 vitórias seguidas no dia 18 de outubro de 2025. Desde então, são 116 dias sem repetir a dose. 116 dias já é outro estágio de promessa. 3, quase 4 meses. Aqui, o cabelo já virou parte da identidade da pessoa. O torcedor que topasse essa brincadeira já estaria ouvindo piada de amigo, já teria que explicar na firma, no almoço de família, que não é falta de dinheiro, é promessa para o clube. O Cruzeiro vem logo na sequência. Com a última quina registrada no dia 15 de setembro de 2025, daquele dia até hoje foram 149 dias sem 5 vitórias seguidas. 149 dias é praticamente meio ano. É o tipo de promessa que já atravessa uma virada de turno, uma janela de transferências, talvez até troca de técnico. O cruzeirense que aceitasse esse desafio estaria na altura do campeonato, com uma juba respeitável e uma paciência ainda maior, esperando o time embalar de novo. Na sequência, vem um gigante que está sempre no radar, o Flamengo. A última vez que o Fla venceu 5 jogos consecutivos foi em 20 de agosto de 2025. Desde então, são 175 dias sem repetir essa série. Isso para um clube acostumado com grandes elencos, títulos e campanhas fortes nos últimos anos, é um recorte interessante. Porque mostra que mesmo com um elenco milionário, disputar várias competições ao mesmo tempo torna 5 vitórias seguidas algo mais raro do que muita gente imagina. O torcedor flamenguista da promessa já teria um antes e depois de cabelo digno de campanha de barbearia. Quem também entra nesse bolo é o São Paulo. O tricolor paulista emendou 5 vitórias consecutivas pela última vez, no dia 3 de agosto de 2025. De lá até agora, passaram 192 dias. Esse período é aquele ponto
em que a promessa já virou o projeto paralelo de vida. O torcedor são paulino estaria vendo o cabelo crescer, junto com as expectativas de ver o time novamente encaixado, competitivo, capaz de engatar uma série parecida. Descendo um pouco no calendário, o Botafogo entra na conversa. A última vez que o Fogão conseguiu 5 vitórias seguidas foi no dia 19 de junho de 2025. Isso significa 237 dias sem quina. Isso é promessa longa, quase 3/4 de ano. E aí a narrativa fica ainda mais interessante quando você lembra do contexto do Botafogo recente. Libertadores, Mundial, Brasileirão, expectativas lá em cima. E mesmo assim, essa sequência de 5 vitórias não é algo que se repete toda hora. O torcedor botafoguense da promessa já estaria naquele ponto em que o cabelo virou parte da superstição. Na mesma linha, vem o Palmeiras, que emendou 5 vitórias seguidas pela última vez em 15 de maio de 2025. Já são 272 dias desde essa sequência. 272 dias, quase 9 meses. É tempo suficiente para nascer um bebê. E para o palmeirense da promessa, começar a pensar se não era melhor ter escolhido outro tipo de pacto com o futebol. Ainda assim, mostra como aquele período foi forte, de um time encaixado, e como repetir isso exige uma conjunção de fatores que vai muito além de é só ganhar. Não é não! Logo atrás vem o Fluminense, com sua última quina, no dia 16 de abril de 2025. Desde então, 301 dias sem 5 vitórias seguidas. 301 dias é uma marca simbólica, quase um ano. O torcedor tricolor, que topasse a promessa do cabelo, estaria completando uma volta inteira de calendário olhando para o time. Às vezes jogando bem, às vezes oscilando, mas sem ver de novo aquela sequência perfeita de vitórias. É o tipo de marca que mexe com o imaginário, porque 5 jogos parecem pouco. Até você tentar repetir, o Internacional aparece um pouco antes na linha do tempo. A última vez que o Inter venceu 5 seguidas foi em 8 de março de 2025. São 340 dias sem quina. É praticamente um ano inteiro. O torcedor colorado da promessa teria atravessado 2 estações do ano com o mesmo cabelo, vendo o time oscilar, mudar de técnico, de proposta, mas sem reencontrar aquela fase em que tudo encaixa e a vitória vira rotina. Fechando esse bloco com datas bem próximas, vem o Vitória. A última sequência de 5 vitórias aconteceu em 19 de fevereiro de 2025. De lá para cá, se passaram 357 dias. Estamos falando de quase um ano redondinho. A torcida rubro-negra que aceitasse a regra do cabelo estaria naquele ponto em que a promessa já é quase parte da identidade torcedora. Você está assim por causa de quê? O Vitória ainda não engatou 5 seguidas, irmão. E logo depois dele, aparece o Atlético Mineiro. Com a última quina, datada de 15 de fevereiro de 2025, já são 361 dias sem 5 vitórias consecutivas do Galo. É matemática pura. Falta praticamente uma semana para o atleticano torcedor da promessa completar um ano sem corte. Aí é sofrimento em forma de cabelo. Depois disso, vem o Mirassol, que emendou 5 vitórias seguidas pela última vez em 1º de fevereiro de 2025. Desde então, lá se foram 375 dias. É aquele estágio em que a pessoa já nem lembra direito como era o visual antes da promessa. O torcedor do Mirassol teria atravessado todo esse período com a esperança de ver o time repetir a façanha, principalmente em estadual, onde essas sequências costumam acontecer mais, mas sem sucesso. A partir daqui, a coisa começa a ficar mais pesada. O Corinthians não consegue 5 vitórias seguidas desde 30 de novembro de 2024. Isso significa 438 dias sem a quina. É mais do que um ano de espera. O corintiano dessa promessa estaria com um cabelo digno de foto antes e depois, daqueles de virar meme em página de futebol. Daria para fazer um bela de uma trança nesse cabelão. E isso diz muito sobre o momento recente do clube, que luta para encontrar consistência num cenário cada vez mais competitivo. Mais para trás ainda, encontramos o Grêmio. A última vez que o tricolor gaúcho emendou 5 vitórias seguidas foi em 6 de fevereiro de 2024,
De lá até hoje. São 736 dias sem repetir o feito. 736 dias. Praticamente 2 anos. Aqui, a promessa já ultrapassa qualquer limite de vaidade. O torcedor gremista teria atravessado mudanças de elenco, de contexto, até de divisão, com o cabelo crescendo como um lembrete constante de que 5 vitórias seguidas não são detalhe. E o nosso querido Vasco da Gama, a última quina vascaína, veio em 9 de março de 2023. Desde então, são 1.070 dias sem 5 vitórias consecutivas. 1.070 dias, mais de 3 anos. O torcedor do Vasco que topasse essa moda inglesa seria facilmente confundido com roqueiro veterano, profeta de praça ou personagem de filme, e isso escancara como o clube viveu períodos de instabilidade, Série B, reconstrução. E como engatar uma sequência longa de vitórias virou quase um sonho distante em alguns momentos. A reta final da lista é só para os verdadeiros guerreiros da promessa. O Coritiba não vence 5 seguidas desde 2 de julho de 2021. São 1.685 dias sem quina. 1.685 dias. Aí a conversa muda de patamar. Aqui a gente fala de um torcedor que já teria encarado quase 5 anos vendo o cabelo crescer, acompanhando o clube entre altos, baixos e mudanças de divisão, sem ver de novo aquela sequência perfeita. O Red Bull Bragantino aparece com a última quina registrada em 26 de junho de 2020. De lá para cá, são 2.056 dias sem 5 vitórias seguidas. É promessa que atravessa governo, pandemia, temporada, tudo. O torcedor do Braga da Promessa já teria visto surgir e desaparecer modas, técnicos, jogadores, e ainda assim seguiria firme, esperando outra sequência como aquela. Logo depois, vem o Santos. O Peixe não emenda 5 vitórias seguidas desde 21 de julho de 2019. São 2.397 dias sem quina. 7 temporadas inteiras de cabelo acumulando história, frustração, esperança e apego ao clube. É o tipo de número que mostra como o Santos viveu oscilações profundas, brigas contra rebaixamento, crises políticas, e nunca mais reencontrou aquela sequência limpa de vitórias. Dureza total. E, no topo da lista, a verdadeira lenda da promessa, a Chapecoense. A última vez que a Chape venceu 5 jogos consecutivos foi em 1º de abril de 2017. De lá para cá, passaram 3.238 dias. Eu vou repetir. 3.238 dias. É quase uma vida futebolística inteira. Um torcedor da Chapecoense que tivesse feito essa promessa no dia daquela sequência, estaria, hoje, com um cabelo que conta mais história do que muita biografia. Um verdadeiro cabelo da Rapunzel. É um número que fala muito sobre o que o clube viveu desde então, dentro e fora de campo. Quando a gente coloca tudo isso lado a lado, fica claro que não é só sobre uma sequência de 5 vitórias. É sobre momento, contexto, divisão, elenco, diretoria, pressão, calendário. 5 jogos parecem pouco. Até você olhar os números e ver que, para alguns clubes, essa marca ficou para trás há anos. E é por isso que a saga do torcedor do Manchester United conversa tanto com o nosso futebol. Porque, no fundo, toda torcida tem um pouco desse cara que faz promessa, segura na fé e espera que o time engate aquela fase iluminada. Então eu te pergunto, meu jogador, se essa moda pegasse aqui no Brasil, você toparia ficar sem cortar o cabelo até o seu time vencer 5 seguidas? Quantos dias você já estaria na fila? Comenta aqui embaixo o seu clube e o seu tempo de promessa hipotético. Marca aquele amigo que ia virar mito na barbearia. E se curtiu esse mergulho diferente nos números, já sabe, deixa o like. Se inscreve no Jogada Entre Linhas e ativa o sininho, porque aqui a gente não romantiza passado. A gente entra nos detalhes, no contexto e no momento. Futebol é fase. E fase, meu amigo, muda tudo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau!